Pense na sua geladeira. Ela está ali quieta, zumbindo no canto da cozinha. Mas por trás dessa máquina comum existe uma história épica, uma guerra contra o tempo, contra o calor e contra a morte. Antes dela, cada refeição era uma corrida desesperada contra a decomposição. Carne estragava em horas, leite azedava em minutos, e doenças invisíveis ceifavam vidas todos os dias. Foi o frio, primeiro colhido dos lagos, depois fabricado pela ciência, que libertou a humanidade dessa tirania. Hoje, a geladeira não é apenas um eletrodoméstico. Ela é o monumento tecnológico que mudou a dieta mundial e transformou a forma como vivemos. Bem-vindos à história da máquina de gelo que revolucionou o planeta. Imagine viver em um mundo sem geladeira. Parece simples, mas pense bem, cada refeição seria uma corrida contra o tempo. O momento em que você abatia um animal ou colhia uma fruta não era apenas o início de uma refeição, era o início de uma contagem regressiva implacável. O relógio invisível da decomposição começava a girar e ninguém podia pará-lo. A carne fresca, tão suculenta no primeiro dia, rapidamente se tornava um perigo. O leite, que parecia puro e nutritivo, em poucas horas se transformava em um líquido azedo e cheio de bactérias. Os vegetais, mesmo os mais firmes, murchavam e apodreciam sob o calor. Não havia escapatória. Tudo o que vinha da natureza começava a morrer no instante em que era separado dela. E aqui está o detalhe mais assustador: a decomposição não era apenas desperdício de comida. Era uma ameaça direta à vida. Patógenos invisíveis, micro-organismos que ninguém podia ver, se multiplicavam silenciosamente. Eles entravam nos corpos das pessoas através de refeições aparentemente normais e causavam doenças devastadoras. Febres, diarreias, intoxicações. Para milhões de famílias, especialmente as mais pobres, comer era sempre um risco. As crianças eram as mais vulneráveis. Imagine uma mãe oferecendo leite fresco ao filho, sem saber que dentro daquele copo havia inimigos invisíveis prontos para atacar. Muitas vezes, esse simples gesto de amor se transformava em tragédia. A mortalidade infantil era altíssima, e grande parte dela estava ligada à comida estragada. O calor era o grande vilão. Nos países tropicais, como o Brasil, a luta contra a decomposição era ainda mais cruel. O sol acelerava o apodrecimento, e o cheiro da carne estragada se espalhava pelas ruas e casas. Era como se a própria natureza lembrasse todos os dias que o tempo estava contra nós. E não pense que isso era apenas um problema doméstico. Cidades inteiras sofriam com surtos de doenças transmitidas por alimentos. A febre tifoide, por exemplo, devastava populações inteiras. Comer não era apenas uma necessidade, mas um ato de coragem. Essa era a realidade antes da refrigeração, um mundo em que cada refeição era uma batalha contra o tempo, o calor e a morte. Um mundo em que a decomposição era uma força inevitável, quase como uma maldição. E a pergunta que ecoava na mente de todos era simples, mas desesperadora: como vencer o tempo? Como parar a decomposição? Antes da geladeira, a humanidade já travava uma guerra silenciosa contra a decomposição. E como em toda guerra, precisávamos de armas. Só que nossas armas eram rudimentares, quase improvisadas, mas vitais para a sobrevivência. A primeira delas era o sal. O sal não era apenas tempero, era escudo. Povos antigos descobriram que, ao cobrir a carne com sal grosso, a água dentro dela era sugada para fora, e os micro-organismos que causavam a decomposição morriam de sede. Era uma espécie de magia química, mas que tinha um preço: a carne ficava dura, salgada, quase irreconhecível. Ainda assim, era melhor mastigar um pedaço seco de carne salgada do que arriscar a vida com carne fresca estragada. Depois vinha a fumaça. Imagine uma cabana de madeira, com pedaços de peixe e carne pendurados no teto, enquanto uma fogueira ardia lentamente no chão. A fumaça impregnava cada fibra do alimento, criando uma barreira contra o apodrecimento. O sabor defumado que hoje associamos a churrascos e pratos sofisticados nasceu, na verdade, da necessidade desesperada de não morrer de fome. Era sobrevivência com gosto de fumaça. Mas havia uma terceira arma, a mais poderosa de todas: o gelo. O gelo era diferente. Ele não transformava o sabor, não endurecia a carne, não deixava o alimento irreconhecível. Ele simplesmente parava o tempo. Onde havia gelo, a decomposição desacelerava. Onde havia gelo, havia esperança. E foi aí que o gelo se tornou mais valioso que ouro em muitas regiões. Só que havia um problema: o gelo não podia ser fabricado. Ele precisava ser colhido.
Durante o inverno, homens arriscavam a vida cortando blocos gigantes de lagos congelados, armazenando-os em depósitos cobertos de serragem para que durassem até o verão. Era um trabalho brutal, perigoso, mas que sustentava cidades inteiras. No século XIX, o gelo virou um negócio global. Navios carregados de blocos congelados cruzavam oceanos, levando o inverno de Massachusetts até os trópicos. Era como transportar um pedaço do Ártico para lugares onde o calor matava mais rápido que a fome. E assim, antes da geladeira, a humanidade sobreviveu com essas 3 armas: o sal que ressecava, a fumaça que impregnava e o gelo que retardava a morte. Mas nenhuma delas era perfeita. Todas tinham limites. E no fundo, todos sabiam, ainda faltava a invenção que realmente libertaria a humanidade da tirania da decomposição. No século XIX, o gelo não era apenas um recurso natural, era um tesouro. Imagine viver em uma época em que não existia geladeira, e o único jeito de conservar alimentos frescos era depender do inverno. O gelo era literalmente colhido da natureza, como se fosse uma safra invisível. Homens se reuniam em lagos congelados, armados com serras enormes e coragem. Cortavam blocos gigantescos de gelo, pesados como pedras, e os arrastavam para depósitos escuros. Lá, eram empilhados e cobertos com serragem, que funcionava como isolante. Esse gelo, guardado como se fosse ouro, precisava durar até o verão. Mas não pense que isso era apenas um trabalho local. O gelo virou um negócio internacional. Navios inteiros eram carregados com blocos congelados e enviados para lugares distantes, atravessando oceanos. Imagine o absurdo: transportar pedaços de inverno de Massachusetts até o calor sufocante da Índia ou do Caribe. Era como levar um pedaço do Ártico para regiões tropicais. E foi nesse cenário que surgiram os reis do gelo, magnatas que controlavam esse comércio como se fossem imperadores. Eles não vendiam apenas gelo, vendiam tempo, saúde e sobrevivência. Quem tinha acesso ao gelo podia armazenar carne por mais dias, beber água fresca, manter frutas por mais tempo. Quem não tinha, estava condenado a viver sob a tirania da decomposição. O gelo natural se tornou uma mercadoria de luxo. Restaurantes sofisticados, hospitais e famílias ricas pagavam caro para ter blocos de gelo em suas casas. Era status, era poder. E os reis do gelo sabiam disso. Eles criaram monopólios, controlando lagos, rotas de transporte e preços. Quem ousasse competir era esmagado. Mas havia um problema escondido sob toda essa riqueza: o gelo natural não era perfeito. Muitas vezes vinha sujo, contaminado por folhas, animais mortos ou até mesmo esgoto das cidades. Além disso, dependia totalmente do inverno. Se o clima fosse mais quente, se o lago não congelasse o suficiente, o negócio inteiro estava em risco. Ainda assim, durante décadas, os reis do gelo dominaram o mundo. Eles eram os donos do frio, os senhores da conservação. E enquanto enriqueciam, milhões de pessoas continuavam presas ao ciclo cruel da natureza, esperando pela próxima safra de gelo como quem espera por uma colheita de grãos. Esse monopólio parecia inabalável. Mas, como toda história de poder, havia um detalhe que os reis do gelo não previram. A ciência estava prestes a criar um concorrente invisível, uma máquina capaz de fabricar gelo sem depender do inverno. E quando essa invenção surgisse, o reinado dos magnatas do gelo começaria a ruir. No meio dessa corrida pelo gelo, surge uma figura quase lendária: Frederick Tudor, um jovem de Massachusetts que enxergou no inverno uma oportunidade de negócio global. Enquanto todos viam o gelo como algo passageiro, limitado às estações frias, Tudor acreditava que poderia transformá-lo em uma mercadoria valiosa, tão importante quanto ouro ou prata. Imagine a ousadia. Em uma época sem máquinas de refrigeração, sem tecnologia avançada, Tudor decidiu que iria exportar gelo para os lugares mais quentes do planeta. Para muitos parecia loucura. Quem, em pleno Caribe ou na Índia, iria pagar por blocos de gelo que poderiam derreter antes mesmo de chegar? Mas Tudor não se deixou abalar. Ele começou cortando enormes blocos de gelo dos lagos congelados de Massachusetts. Cada bloco era pesado, escorregadio, difícil de transportar. Depois, embalava-os com serragem e palha, tentando retardar o derretimento. Em seguida, carregava navios inteiros com toneladas de gelo e os enviava em longas viagens marítimas. Era como transportar o inverno em caixas, atravessando oceanos. As primeiras tentativas foram desastrosas. Muitos navios chegavam ao destino com metade da carga derretida.
Em outros casos, o gelo se transformava em água antes mesmo de sair do porto. Tudor foi ridicularizado, chamado de sonhador, de louco. Mas ele persistiu. E então o impossível aconteceu: o gelo chegou intacto ao Caribe. Pela primeira vez, famílias ricas em Havana puderam beber água gelada em pleno verão tropical. Restaurantes começaram a servir bebidas refrescantes com gelo importado. O luxo europeu do gelo havia se tornado realidade em terras quentes. Tudor não parou por aí. Ele expandiu seus negócios para a Índia, para a América do Sul, para qualquer lugar onde o calor fosse sufocante e o gelo fosse visto como milagre. Criou a primeira cadeia de frio global, provando que o gelo podia viajar milhares de quilômetros e ainda manter seu valor. Com isso, Tudor ganhou o título de Rei do Gelo. Ele construiu um império e acumulou fortuna, mostrando ao mundo que o inverno podia ser vendido. Mas, por trás do sucesso, havia problemas sérios. O gelo natural era caro, difícil de transportar e, muitas vezes, impuro. Dependia totalmente do inverno. Se o clima fosse mais quente, se os lagos não congelassem, o império de Tudor ficava ameaçado. Ainda assim, Frederick Tudor deixou sua marca na história. Ele foi o homem que transformou o gelo de um luxo europeu em uma commodity global. O homem que provou que o frio podia ser negociado como riqueza. Mas sua vitória seria apenas temporária. Porque, enquanto ele reinava com blocos de gelo natural, a ciência já começava a preparar uma revolução. Máquinas capazes de fabricar gelo sem depender da natureza. Se essa história do Rei do Gelo te surpreendeu, deixa um like para mostrar que você também ficou impressionado. No meio do século XIX, enquanto os reis do gelo enriqueciam vendendo blocos congelados, um homem simples, mas visionário, lutava contra um inimigo muito mais cruel: a doença. Seu nome era John Gorrie, médico na Flórida, uma região sufocante, onde o calor parecia ser tão mortal quanto os próprios vírus e bactérias. Imagine a cena: hospitais improvisados, pacientes febris, mosquitos unindo pelas janelas abertas e o ar pesado, quente, quase impossível de respirar. Para Gorrie, o calor não era apenas desconforto, era um fator que alimentava epidemias de febre amarela e malária. Ele acreditava que resfriar o ambiente poderia salvar vidas. Mas como trazer o frio para um lugar onde o sol parecia nunca descansar? Gorrie começou a sonhar com uma máquina capaz de fabricar gelo artificialmente. Uma máquina que não dependesse do inverno, nem dos lagos congelados de Massachusetts. Uma máquina que pudesse criar o milagre do frio em qualquer lugar do mundo. Em 1844, depois de anos de estudo e experimentos, ele construiu o protótipo da primeira máquina de gelo por compressão mecânica. Era rudimentar, barulhenta, mas funcionava. Pela primeira vez, o frio não vinha da natureza, vinha da ciência. Gorrie acreditava que sua invenção poderia revolucionar a medicina, salvar pacientes e transformar cidades tropicais em lugares mais saudáveis. Ele chegou a patentear sua máquina, mas o mundo não estava pronto para ela. Os reis do gelo, que dominavam o comércio global, ridicularizaram sua ideia. Chamaram-no de louco, de sonhador. Afinal, se o gelo já era um negócio lucrativo, por que alguém iria querer fabricar gelo artificial? Para os magnatas, Gorrie era uma ameaça. Sem apoio, sem investidores e enfrentando o desprezo da elite, John Gorrie morreu falido e desiludido. Seu coração, que acreditava no poder do frio para salvar vidas, foi esmagado pela indiferença e pela ganância. Mas sua invenção não desapareceu. O protótipo de Gorrie era como uma semente plantada no solo da história. Uma semente que, décadas depois, germinaria e mudaria o mundo. Ele não viveu para ver, mas sua máquina foi o primeiro passo rumo à geladeira moderna. John Gorrie não foi apenas um médico. Ele foi um visionário que ousou desafiar a tirania do calor e da decomposição. Um homem que acreditou que o frio poderia ser a cura. E mesmo tendo morrido sem reconhecimento, sua ideia atravessou o tempo e se tornou a base de uma revolução silenciosa que mudaria a vida de bilhões de pessoas. Enquanto os reis do gelo reinavam com seus blocos colhidos dos lagos congelados, uma nova força começava a surgir: o gelo mecânico. Era o frio fabricado pela ciência, fruto das ideias de homens como John Gorrie. E essa novidade ameaçava diretamente o império construído sobre o gelo natural. Imagine o cenário: de um lado, magnatas milionários, donos de lagos, depósitos e navios, que controlavam o comércio global do gelo. Do outro, inventores e engenheiros, muitas vezes sem dinheiro, mas com máquinas capazes de produzir gelo em qualquer estação, em qualquer lugar do mundo.
Era como colocar a natureza contra a tecnologia. A batalha não foi apenas econômica, foi também ideológica. Os defensores do gelo natural diziam que o gelo mecânico era impuro, artificial, até perigoso. Criaram campanhas para desacreditar os inventores, espalhando medo entre a população. Afinal, quem confiaria em um gelo feito por máquinas, quando o gelo natural vinha diretamente dos lagos cristalinos do norte? Mas a verdade era outra. O gelo natural muitas vezes estava longe de ser puro. Podia carregar sujeira, folhas, até animais mortos congelados junto. Já o gelo mecânico, apesar de novo e estranho, era mais limpo, mais consistente e, principalmente, não dependia do inverno. Essa guerra se espalhou pelas cidades. Restaurantes, hospitais e famílias precisavam escolher: pagar caro pelo gelo natural, sujeito a derreter no transporte, ou apostar no gelo mecânico, mais barato e confiável. Aos poucos, o gelo artificial começou a conquistar espaço, mostrando que a ciência podia vencer a natureza. Mas os reis do gelo não desistiram facilmente. Eles tinham dinheiro, influência política e poder. Tentaram bloquear patentes, pressionar governos e ridicularizar os inventores. Era uma guerra de propaganda, de negócios e de sobrevivência. No entanto, havia uma força impossível de deter: a necessidade. As cidades cresciam, a população aumentava, e o calor não dava trégua. O gelo natural simplesmente não conseguia atender à demanda. O gelo mecânico, por sua vez, podia ser produzido em larga escala, em qualquer estação. E assim, lentamente, o império dos reis do gelo começou a ruir. O que parecia eterno, o monopólio da natureza, estava sendo derrotado pela engenhosidade humana. A guerra entre o gelo natural e o gelo mecânico não foi apenas uma disputa comercial. Foi um marco histórico, a primeira grande batalha entre tradição e inovação na luta contra a decomposição. Quando a ciência finalmente conseguiu fabricar gelo de forma confiável, parecia que a batalha contra a decomposição estava vencida. Mas havia um novo problema escondido dentro das máquinas: a química perigosa. Os primeiros refrigeradores mecânicos não usavam os gases seguros que conhecemos hoje. Para funcionar, eles dependiam de substâncias como amônia, dióxido de enxofre e éter. Esses compostos eram eficientes para resfriar, mas também eram altamente tóxicos e inflamáveis. Em outras palavras, cada geladeira era uma bomba silenciosa dentro de casa. Imagine uma família nos anos 1920, orgulhosa de ter adquirido uma dessas máquinas modernas. A geladeira estava lá, brilhando na cozinha, símbolo de progresso e status. Mas bastava um pequeno vazamento para transformar o sonho em pesadelo. O cheiro forte da amônia podia encher o ambiente, causando náuseas, queimaduras nos olhos e até asfixia. O dióxido de enxofre, se inalado, atacava os pulmões. O éter, além de tóxico, era inflamável, um risco constante de explosão. Por isso, durante muito tempo, essas máquinas ficaram restritas a fábricas e indústrias, onde havia espaço para lidar com acidentes e técnicos especializados para controlar os riscos. Levar essa tecnologia para dentro das casas era como colocar dinamite na cozinha. As grandes empresas, como a General Electric e a Frigidaire, sabiam que o futuro estava na refrigeração doméstica. Mas também sabiam que convencer as famílias a confiar em uma máquina que poderia matar era um desafio enorme. Era preciso miniaturizar os sistemas, torná-los práticos e, acima de tudo, seguros. Só que a química usada até então era mortal. Esse foi o paradoxo da época: a geladeira era uma invenção revolucionária, capaz de salvar vidas ao conservar alimentos. Mas, ao mesmo tempo, era uma ameaça escondida, um perigo constante. O público queria o frio, queria se libertar da decomposição, mas tinha medo da máquina que prometia entregar essa liberdade. Era como se a humanidade tivesse dado um passo à frente e dois para trás. O progresso estava ali, ao alcance das mãos, mas ainda envolto em riscos. A geladeira precisava de um milagre químico para deixar de ser uma máquina da morte e se tornar, de fato, a guardiã da vida. Comenta aqui: você teria coragem de ter uma geladeira em casa nos anos 1920? A indústria da refrigeração estava em crise. O risco dos gases tóxicos, amônia, dióxido de enxofre, éter, transformava cada geladeira em uma ameaça. Era como se o futuro estivesse ao alcance das mãos, mas envolto em veneno. Foi nesse cenário que entrou em cena DuPont, uma gigante da química. A missão era clara: criar um refrigerante que fosse seguro, não tóxico e não inflamável.
algo que pudesse devolver a confiança das famílias e salvar a reputação da geladeira. Em 1930, o engenheiro Thomas Midgley Jr., trabalhando para DuPont, apresentou ao mundo uma solução que parecia milagrosa: os clorofluorcarbonos, CFC, mais conhecidos como Freon. O Freon era diferente de tudo que havia antes. Ele era estável, não reagia facilmente com outras substâncias. Era inofensivo à inalação, não queimava, não explodia. E, ao mesmo tempo, era incrivelmente eficiente em absorver e liberar calor, exatamente o que uma geladeira precisava para funcionar. De repente, o pesadelo das cozinhas se transformou em sonho. O que antes era visto como uma máquina perigosa passou a ser símbolo de segurança e modernidade. O Freon foi como um herói invisível. Ninguém podia vê-lo, ninguém podia tocá-lo, mas ele estava lá, circulando dentro das geladeiras, garantindo que o frio fosse constante e confiável. A descoberta não foi um acidente, como aconteceu com outras invenções famosas. Foi fruto de pesquisa, de insistência, de uma busca desesperada por uma solução. E quando o Freon chegou, ele não apenas salvou a geladeira, ele salvou a própria ideia da refrigeração doméstica. Com o Freon, as empresas voltaram a investir pesado. A General Electric, a Frigidaire e outras fabricantes lançaram modelos cada vez mais sofisticados. As famílias, antes desconfiadas, começaram a abrir espaço em suas cozinhas para essa nova máquina. O medo deu lugar ao entusiasmo. O Freon transformou a geladeira de uma máquina da morte em uma máquina segura. Foi o divisor de águas que permitiu que a refrigeração deixasse de ser um luxo arriscado e se tornasse parte da vida cotidiana. E assim, silenciosamente, o herói invisível entrou em milhões de lares, mudando para sempre a forma como a humanidade lidava com o tempo, o calor e a decomposição. Com o Freon garantindo segurança, a geladeira finalmente estava pronta para sair das fábricas e conquistar o espaço mais íntimo da vida moderna, a cozinha. Foi nesse momento que nasceu um ícone da história dos eletrodomésticos, o monitor top, lançado pela General Electric em 1927. Imagine a cena: uma família americana dos anos 1930, reunida em torno de uma máquina que parecia saída de um laboratório futurista. O monitor top tinha um design curioso, um grande cilindro metálico no topo, parecido com um sino ou até com um capacete de mergulho. Era pesado, robusto e nada discreto. Mas, apesar da aparência estranha, trazia consigo algo revolucionário: frio confiável, seguro e constante dentro de casa. Até então, as famílias dependiam da velha caixa de gelo, um armário de madeira onde se colocava um bloco de gelo natural que precisava ser trocado diariamente. Era caro, trabalhoso e muitas vezes insalubre. O monitor top aposentou essa rotina de uma vez por todas. Pela primeira vez, o frio não precisava ser comprado em blocos e carregado até a cozinha. Ele estava ali funcionando 24 horas por dia, sem descanso. Esse detalhe mudou tudo. A geladeira elétrica não era apenas um eletrodoméstico, era um novo membro da família. Ela exigia cuidados, manutenção e até assistência técnica, algo inédito para os lares da época. Mas, em troca, oferecia liberdade. Carne, leite, frutas e legumes podiam ser armazenados por dias sem medo. O risco da decomposição, que por séculos havia sido um pesadelo, começava a desaparecer. O monitor top também se tornou um símbolo de status. Ter uma geladeira elétrica em casa era sinal de modernidade e de progresso. As cozinhas ganharam um novo centro, e as famílias começaram a reorganizar seus hábitos em torno dessa máquina. O simples ato de abrir a porta e sentir o ar frio era quase mágico. E não era apenas sobre comida. A geladeira trouxe consigo uma nova forma de viver. Ela permitiu que as pessoas planejassem suas refeições com antecedência, comprassem em maior quantidade, evitassem desperdícios. Era como se o tempo tivesse sido domado dentro de um armário metálico. O monitor top foi o marco da transição. A geladeira deixou de ser uma invenção experimental e se tornou parte da vida cotidiana. Ele abriu caminho para os modelos que viriam depois, mais bonitos, mais silenciosos, mais eficientes. Mas, naquele momento, o que importava era que o frio havia finalmente chegado ao lar. Se a chegada da geladeira elétrica já havia mudado a vida das famílias, o próximo passo seria ainda mais transformador: a criação do freezer separado. Essa inovação não foi apenas um detalhe técnico, foi uma verdadeira revolução na forma como a humanidade lidava com o tempo e com a comida. Até então, as primeiras geladeiras tinham apenas um compartimento frio.
Elas mantinham os alimentos frescos por alguns dias, mas não eram capazes de congelar de verdade. O gelo ainda precisava ser comprado, e o congelamento de longo prazo era um luxo restrito a fábricas ou grandes depósitos. Mas quando os engenheiros decidiram criar uma zona de temperatura independente dentro da geladeira, tudo mudou. O freezer separado permitia que alimentos fossem armazenados por semanas, até meses. Carne, peixe, legumes e até pratos prontos podiam ser congelados e consumidos muito tempo depois. Era como se a humanidade tivesse finalmente encontrado uma forma de parar o relógio da decomposição. Imagine o impacto disso em uma família comum. Antes era preciso comprar comida quase todos os dias, porque tudo estragava rápido. Com o freezer, as pessoas podiam estocar carne para o mês inteiro, guardar frutas da estação para comer no inverno ou até preparar refeições com antecedência. O conceito de sazonalidade, comer apenas o que estava disponível em determinada época do ano, começou a desaparecer. E não foi só o freezer. Outra inovação que mudou a rotina doméstica foi o ciclo de degelo automático. Quem viveu com as primeiras geladeiras sabe, o gelo se acumulava nas paredes internas, formando camadas grossas que precisavam ser raspadas manualmente. Era um trabalho cansativo, demorado e inevitável. O degelo automático eliminou essa tarefa, trazendo ainda mais praticidade para os lares. Essas duas conquistas, o freezer separado e o degelo automático, transformaram a geladeira em algo muito maior do que um simples armário frio. Ela se tornou uma máquina de liberdade. Liberdade para planejar, para guardar, para escolher o que comer sem pressa, sem medo. O freezer não apenas mudou a cozinha. Ele mudou a própria relação da humanidade com o tempo. Pela primeira vez, não era a natureza que decidia quando um alimento deveria ser consumido. Era o ser humano. O frio estava sob controle e, com ele, a dieta mundial começava a se libertar das amarras da estação e da urgência. A chegada da geladeira não foi apenas uma vitória contra a decomposição. Ela mudou profundamente o que as pessoas comiam, como comiam e até o que significava comida fresca. Foi uma revolução silenciosa, mas tão poderosa quanto qualquer descoberta científica. Antes da geladeira, a dieta era ditada pela sazonalidade. No verão, frutas e verduras abundavam, mas no inverno, a mesa ficava pobre e repetitiva. A carne precisava ser consumida rapidamente ou salgada e defumada para durar. O leite, se não fosse transformado em queijo ou manteiga, estragava em poucas horas. Cada refeição era um reflexo direto da estação e da geografia. Mas, com a geladeira, esse ciclo foi quebrado. De repente, famílias podiam comprar carne em grandes quantidades e armazená-la por dias. O leite podia ser guardado sem medo. Vegetais colhidos a centenas de quilômetros de distância chegavam às cidades ainda frescos. O que antes era privilégio de quem vivia perto das fazendas passou a ser acessível para quem morava em centros urbanos. Imagine o impacto disso em uma metrópole em crescimento. Mercados começaram a oferecer produtos que antes eram impossíveis de manter. Restaurantes passaram a criar cardápios mais variados, sem depender apenas do que estava disponível naquela semana. A geladeira abriu caminho para uma culinária global. Frutas tropicais começaram a aparecer em mesas europeias. Peixes frescos podiam ser transportados para regiões distantes do mar. Carnes de diferentes cortes e origens passaram a circular com facilidade. O conceito de comida local começou a se misturar com o de comida mundial. E não foi apenas uma questão de variedade. A geladeira trouxe também segurança alimentar. As pessoas passaram a confiar mais nos alimentos que compravam, porque sabiam que poderiam armazená-los sem risco imediato de estragar. Isso reduziu doenças, aumentou a qualidade de vida e mudou a forma como as famílias planejavam suas refeições. A sazonalidade, que por séculos havia sido uma ditadura imposta pela natureza, perdeu força. Agora, era possível comer morangos no inverno, peixe fresco no interior e carne suculenta mesmo em dias quentes. A geladeira não apenas conservava alimentos. Ela libertava a dieta humana das amarras do tempo e do espaço. Foi nesse momento que a cozinha deixou de ser apenas um reflexo da estação e se transformou em um palco de possibilidades. A geladeira não trouxe apenas frio. Ela trouxe diversidade, abundância e a chance de experimentar sabores que antes estavam fora do alcance. O Freon, descoberto nos anos 1930, parecia ser o herói definitivo da geladeira. Ele havia transformado uma máquina perigosa em um eletrodoméstico seguro, confiável e indispensável.
Durante décadas, milhões de famílias abriram suas geladeiras sem imaginar que, dentro delas, circulava um gás invisível que não apenas mantinha os alimentos frescos, mas também escondia uma ameaça global. Nos anos 1970, cientistas começaram a observar algo estranho. A camada de ozônio da Terra, aquela fina película que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol, estava se deteriorando. O ozônio funciona como um escudo invisível, filtrando radiação que, sem essa barreira, seria devastadora para a vida. Sem ele, os riscos de câncer de pele aumentariam, os ecossistemas seriam abalados e até a agricultura sofreria. E qual era o culpado? Justamente o gás que havia salvado a geladeira, os clorofluorcarbonos, CFC, o famoso freon. Quando liberados na atmosfera, esses gases subiam lentamente até a estratosfera. Lá, sob a ação da radiação solar, eles liberavam átomos de cloro que destruíam moléculas de ozônio em cadeia. Um único átomo de cloro podia destruir milhares de moléculas de ozônio. A revelação foi chocante. O salvador invisível da cozinha moderna era, na verdade, um vilão silencioso para o planeta. A geladeira, símbolo de saúde e progresso, estava ligada a uma crise ambiental de proporções globais. Era uma ironia cruel. A mesma invenção que havia libertado a humanidade da decomposição agora ameaçava a própria sobrevivência da vida na Terra. O mundo entrou em alerta. Imagens do buraco na camada de ozônio sobre a Antártida chocaram a opinião pública. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que o conforto doméstico tinha um preço ambiental altíssimo. Não era apenas sobre comida fresca, era sobre o futuro do planeta. Governos, cientistas e indústrias se viram obrigados a agir. Em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, um acordo internacional que determinava a eliminação gradual do CFC. Foi uma das maiores mobilizações ambientais da história, mostrando que a humanidade podia se unir para enfrentar uma ameaça global. Mas até que novas soluções fossem encontradas, a geladeira carregava esse peso, o de ser ao mesmo tempo símbolo de progresso e de destruição. A Guerra do Ozônio não foi apenas uma batalha científica. Foi um lembrete de que cada invenção carrega consequências, e que até os heróis invisíveis podem ter um lado sombrio. Depois da descoberta de que o freon destruía a camada de ozônio, a geladeira, que antes era símbolo de progresso, passou a carregar um peso ambiental enorme. Era como se o herói invisível tivesse se revelado vilão. A indústria, pressionada por governos, cientistas e consumidores, precisou se reinventar. E assim começou uma nova batalha, a corrida pela eficiência e pela sustentabilidade. As empresas de eletrodomésticos se viram diante de um desafio duplo. Primeiro, era preciso substituir os gases nocivos por alternativas seguras. Vieram então os HCFC e, mais tarde, os HFC, que não destruíam o ozônio. Mas a luta não parou aí. Logo se descobriu que esses novos gases também contribuíam para o aquecimento global. A busca continuava. Hoje, refrigerantes como o isobutano e o propano são usados em muitos modelos, oferecendo eficiência sem os danos ambientais dos antecessores. O segundo desafio era a energia. As primeiras geladeiras consumiam muito, exigindo motores barulhentos e gastando eletricidade em excesso. Em tempos de crise energética e consciência ecológica, isso se tornou inaceitável. A indústria então iniciou uma verdadeira guerra tecnológica. Motores mais silenciosos, sistemas de isolamento térmico mais avançados, compressores inteligentes que ligam e desligam conforme a necessidade. O resultado dessa corrida é impressionante. Uma geladeira moderna consome até 75% menos energia do que os modelos antigos. Isso significa não apenas economia na conta de luz, mas também menos impacto ambiental. E não foi só a parte técnica que mudou. O design também evoluiu. Geladeiras passaram a ser pensadas como parte da casa, com linhas elegantes, cores variadas e até funções digitais. Hoje, algumas são capazes de se conectar à internet, monitorar o consumo de energia e até avisar quando um alimento está prestes a vencer. Mas, no fundo, a essência dessa evolução continua a mesma: garantir que o frio seja confiável, seguro e sustentável. A geladeira deixou de ser apenas uma máquina de conservação e se tornou um símbolo de responsabilidade ambiental. Cada inovação é uma tentativa de equilibrar o conforto humano com a preservação do planeta. Essa corrida pela eficiência não acabou. Ela continua até hoje, com engenheiros e cientistas buscando novas soluções, novos refrigerantes e sistemas ainda mais econômicos.
A geladeira moderna é, ao mesmo tempo, uma maravilha da termodinâmica e um monumento à consciência ecológica. No canto da sua cozinha ela está lá, discreta, zumbindo suavemente, sem chamar atenção. A geladeira não fala, não brilha como um celular, não impressiona como um carro. Mas, silenciosamente, ela é um dos maiores monumentos da história da humanidade. Pense no que ela representa. Por séculos, o ser humano viveu sob a tirania da decomposição. Cada refeição era uma corrida contra o tempo. Cada alimento era uma ameaça em potencial. A morte se escondia em um copo de leite azedo, em um pedaço de carne estragada. Foi uma luta constante contra o calor, contra o invisível, contra a própria natureza. A geladeira mudou esse destino. Ela libertou a dieta humana, permitindo que famílias planejassem suas refeições, que cidades crescessem sem medo de epidemias, que culturas trocassem sabores e ingredientes. Ela transformou o que comemos, quando comemos e até como pensamos sobre comida. Mas sua história não é apenas de vitória. É também de ironia. O mesmo gás que salvou vidas e trouxe segurança quase destruiu a camada de ozônio. A máquina que venceu a decomposição quase se tornou cúmplice da destruição do planeta. Foi preciso reinventá-la, torná-la mais eficiente, mais sustentável, mais consciente. Hoje, a geladeira é uma maravilha da engenharia moderna. Ela consome menos energia, usa gases menos nocivos e continua sendo o guardião silencioso da nossa saúde. Ela não apenas conserva alimentos. Ela conserva memórias, momentos, possibilidades. Dentro dela estão os ingredientes de um jantar em família, o bolo de aniversário, o sorvete que acalma uma criança, a fruta que atravessou continentes para chegar até sua mesa. E tudo isso acontece sem alarde. Sem discursos. Sem espetáculo. Apenas com o zumbido constante que nos lembra que o frio está ali, trabalhando por nós. A geladeira é de fato um monumento silencioso. Um símbolo da vitória humana sobre o tempo, a doença e a tirania da natureza. Uma prova de que as maiores revoluções não precisam de fogos de artifício. Às vezes, elas acontecem no frio, nos bastidores, dentro de um armário metálico que mudou para sempre a forma como vivemos. E se você acompanhou essa jornada até aqui, se inscreva no canal para não perder mais histórias incríveis como essa.